Pronto. Já tá gravando? Sim. Legal. Bom, eu separei um material, né? Fiz uma apresentação para facilitar. E fica até como um material depois para vocês, caso vocês queiram, consigo colocar em PDF, tá bom? Vou tentar compartilhar aqui a tela. Ah, cadê meu negócio? Vamos ver aqui. Janela, tela cheia. Eu vou deixar ele, eu vou abrir novamente. Peraí. Ai, gatinho, vai para baixo. Deixa eu ver se agora fica mais fácil para compartilhar. Uhum. Vocês estão vendo a tela cheia, gente? Sim, acabou de aparecer. Tá. Então, eu vou tentar colocar em modo de apresentação. Tá em modo de apresentação? Tá, né, gente? Sim. Legal. Bom, então eu vim falar sobre puberdade e adolescência em atípicos, desafios e descobertas da sexualidade. Mas, até para fazer parte de uma linha de raciocínio e alertar sempre da importância da educação sexual, eu vou trazer até um pouquinho antes da primeira e a segunda infância, porque aí vocês vão perceber que as coisas fazem um certo sentido, né? E por isso que educar, né, estar atenta a essa questão do desenvolvimento da sexualidade é algo que não é apenas da adolescência e da puberdade. Ali fica muito mais claro, muito mais nítido. Mas se a gente começa a intervir, trabalhar, conversar, tentar trazer o conceito para as crianças em si, nessa fase da puberdade e adolescência, é possível ter um pouquinho mais de paz, tá bom? Bom, essa aqui sou eu, né? Eu sou psicóloga, eu sou sexóloga, sou educadora sexual. Eu já era sexóloga antes do diagnóstico dos meus filhos, né? Tenho duas crianças atípicas. O Ramon, ele foi diagnosticado em 2020 com autismo, nível de suporte 2. A Eva tem um diagnóstico tardio de TDAH, mas também está em investigação do TEA, né? Ela está refazendo aí as avaliações neuropsicológicas. E aí, acho que é o clássico, né? Que um diagnóstico vai abrindo outros dentro aí da própria família que estavam um pouquinho escondidos. Depois dele, obviamente, né? Até para poder entender e poder também ajudá-lo, né? Nos processinhos dele, fui fazer análise do comportamento, e hoje estou fazendo psicopedagogia e neuropsicologia, tá? Essas são as minhas redes sociais, depois no final deixo o QR Code ali, fica até mais fácil para vocês escanearem, acessarem, e o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta além daqui, fiquem à vontade, tá bom? Então, eu acho que é importante a gente começar a explicar o que é a sexualidade, tá? Porque muitas pessoas ainda não têm dúvidas, têm algumas questões, podem confundir que é simplesmente o ato sexual, e, na verdade, a sexualidade ela é um aspecto central da vida, né? Da nossa existência, porque ali vai falar sobre os nossos papéis de gênero, sobre as nossas identidades, sobre a nossa intimidade, sobre a reprodução humana, como a gente ama, como a gente quer ser amado, e é um direito humano para todos. Isso quem fala não sou eu, é a Organização Mundial de Saúde, e toda pessoa ela tem o seu direito, né, de ter uma sexualidade saudável. E ter direito de sexualidade saudável não significa que vai estar praticando um ato sexual, mas é ter acesso à saúde, é ter acesso à educação, é ter acesso à qualidade de vida, tá? E quando eu falo todas as pessoas, são todas, independente ali das suas condições, e isso abrange as pessoas atípicas e PCDs, tá? Bom, e
O que são as neurodivergências? Eu imagino que vocês saibam, né, bastante o que é, mas eu vou recapitular rapidinho, porque a sexualidade, gente, ela é atravessada, né, no caso de pessoas neurodivergentes, ela é atravessada por essas características. Então, a gente não consegue olhar ela por si só, a gente precisa olhar que vai ter alguns impactos, né? E como a gente lida com esses impactos ao longo do desenvolvimento da vida. Então, o transtorno espectro autista, ele tem as características principais ali de ter uma certa limitação em relação à comunicação, interação social, padrões de comportamentos repetitivos, interesses restritos e outros também, tá? Isso aqui é um resumo do resumo. O TDAH ele é marcado por dificuldade de atenção, hiperatividade, impulsividade, e isso também pode atravessar ali as questões da sexualidade, do desenvolvimento dessa pessoinha enquanto criança, até mesmo na vida adulta. A dispraxia, dificuldade de habilidades coordenadas, síndrome de Tourette, que são os tiques motores e vocais, e outras condições, como descalculalia, disgrafia, o transtorno do processamento sensorial, bipolaridade e toque. E aí, como eu falei anteriormente, né, a sexualidade, ela faz parte da vida dessa pessoa e vai ter uma série de influências como cultura, como meio, e questões do neurodesenvolvimento também estará ali impactando, né? Então, não que necessariamente existe toda a pessoa que está dentro do espectro autista vai ter comportamentos muito restritos, mas possa ser que tenha também questões do próprio TPS, o transtorno do processamento sensorial. Então, é importante a gente entender, né, como que se dá essa correlação, porque é através disso que a gente consegue, de fato, atuar, modular, quando se trata de comportamentos ali inadequados, e também quando a gente está ali psicoeducando, tá bom? Eu vou tomar uma aguinha, porque eu vou falando, e a boca e a garganta vai ficando seca. Prontinho. Bom, primeiro... Doutora, Oi, pode falar. Os slides não estão mudando. Mamãe acabou de enviar aqui. Não está mudando? Então, peraí. Peraí. Vê se... Foi. Em qual slide vocês estão? Que tem um rapazinho, um homenzinho. Um rapazinho? Aparece ele em tela cheia? Sim, como acontece a sexualidade na neurodiversidade. Está em tela cheia? Sim, para mim, sim. Para todo mundo, tá? Então, pronto, tá certinho. Sim. É porque como eu não estou vendo, então eu preciso que vocês me ajudem nesse sentido. Não, tá ok, tá certinho. Perfeito. Obrigada. Imagina. Então, assim, só para fechar, né, se alguém ficou com alguma dúvida aí, por conta dessa situaçãozinha, então, assim, não dá para dizer que todas as pessoas do transtorno espectro autista vai ter o desenvolvimento sexual dessa maneira, uma maneira X, um pacotinho fechado. Mas é importante a gente entender que o TEA pode trazer algumas questões nesse desenvolvimento e vice-versa, tá? Tanto do TEA quanto do TDAH e outras questões da neurodiversidade. Bom, agora está no slide ali da primeira e segunda infância, né? O que é essa fase e quais são os principais desafios que a gente tem? A gente fala aí na fase de primeira infância, dos 2 até mais ou menos os 6 anos, e ali da segunda infância, dos 6 até os 10 anos, né? A gente tem uma questão que é importante falar, que às vezes as meninas, principalmente as meninas, elas, pós-pandemia, tiveram um boom ali de menstruação e puberdade precoce, né? Mas elas não deixam de ser crianças, entende? Porque até a maturidade emocional, outras questões hormonais estão muito mais relacionadas à segunda infância
do que necessariamente ali a própria puberdade. Então, a gente até fala, se de repente começou a ter características ali muito cedo, né, presença de pelo, com 6 anos, broto mamário saindo com 8 anos, é importante sempre uma intervenção médica, e nesse caso os endócrinos, tá? Ainda mais que muitas acabam fazendo acompanhamento, tratamento medicamentoso, que pode, de uma certa maneira, favorecendo que esse evento, né, ocorra com uma certa frequência. Isso, meninas neurodiversas, tá? Principalmente autistas e TDAH, tá bom? Então, o que acontece nessa fase, gente? Tem a curiosidade sobre o próprio corpo, que é natural, que é normal. Então, vamos pensar aquele corpinho ali que está se conhecendo e reconhecendo o outro, o bebezinho. No momento que tira a fralda, vem um ventinho, ups, põe a mão. Toda mãe, tutora, cuidadora deve ter presenciado exatamente isso. Tirou a fralda, colocou a mão. É uma maneira de conhecer, até porque tem uma coisa ali que sempre ficou escondida, né? Passaram meses ali sem ver, sem um pouco contato a essa região. Então, eles têm, tá? Quando vai ali dos 6, 7 anos, essa curiosidade que primeiro é para si, passa a ser direcionado para o outro também. A autoestimulação, que é a prática de tocar as genitálias ali do próprio corpo. E aí eu sempre coloco a palavra autoestimulação e não masturbação. Por quê? Porque criança não se masturba. A masturbação está muito mais ligada a um pensamento erótico, a um pensamento ali direcionado a afeto, a um pensamento que tem um fim. A criança, ela se autoestimula por curiosidade, porque ela percebeu que aquilo ali é uma cosquinha, e no caso de crianças atípicas, muitas vezes elas fazem isso quando elas estão de uma maneira sobrecarregadas emocionalmente e sensorialmente, como uma forma de substituir aquele desconforto por uma sensação que é boa. Isso não tem nada a ver com erotismo, com pensamento voltado a algo ou alguém. É uma questão de... Tem gente que tem o costume, né? Eu sempre tenho mania de jogar os cabelos, ou às vezes de ficar cutucando a minha pele quando eu estou um pouco ansiosa, ou quando eu estou um pouco cansada. As crianças neurodiversas, elas podem ter essa prática da estimulação e não tem nada a ver com erotismo. Eu vou até adentrar um pouco mais nos próximos slides a respeito disso, tá? Até nesse mesmo aqui. Tem essa dificuldade, toda criança tem, e as crianças atípicas um pouco mais, que é a distinção do que é o ambiente público do que é o ambiente privado. Ou seja, de que ela tem lugares que ela pode fazer determinadas coisas, como arrancar a própria roupa, né, que se arranca ali no banho ou até mesmo no quarto, e que há lugares que elas não podem fazer isso, como shopping, ambiente escolar e etc. E a comunicação atípica, que é uma comunicação que não é tão fluida, ou muitas vezes ela ocorre de outras maneiras, como o CAA, né, a comunicação aumentativa alternada, ou não ocorre através da fala, ocorre através de PECs, etc. e tal. Ou quando ocorre de uma maneira muito mais restrita, tá? E os desafios que a gente tem aqui com essas crianças desde promoção, autonomia e higiene, por isso que é super importante, no momento em que vai dar banho, né, ensiná-los a dar nome correto ali para suas partes, incentivá-los a eles mesmos a se lavarem, a usarem sabonetes, e sempre nomeando. Aqui em casa, eu sempre fiz com eles, sempre pedi licença, né, e dizendo cada parte que estava sendo tocada, e sempre digo, né, que apenas eu ou outras pessoas que estão ali, né, ou o pai, ou a irmã, ou até mesmo a avó, que tem esse acesso por conta da higienização. Então, nem ele pode tocar parte de outras pessoas e ninguém pode tocar parte deles ali, tá? Nomear e reconhecer as suas partes íntimas, e aqui eu gosto de deixar o nome bem claro, pênis, pênis, vagina, vagina.
Até porque para a criança é muito difícil ela reconhecer qualquer situação de abuso, porque nunca é uma coisa totalmente direcionada, ela sempre é muito... Ela inicia de uma maneira muito sutil, numa brincadeira, então deixa eu pegar isso aqui, deixa eu fazer ali, e aí a criança, as nossas crianças, elas são muito habituadas à rotina, né? Então, se algo sai daquilo, se algo não é, pode não ser falado exatamente daquela forma que ela está habituada, ela pode estranhar. E é através desse estranhamento que muitas vezes vem ali uma forma de comunicar que algo não está sendo legal, tá? Mudança de comportamento, gente, sempre é comunicação, tá? Eles podem não falar, mas o comportamento mudou, é uma forma que eles estão dizendo que algo aconteceu, que algo não está legal, que não está satisfatório. Um outro desafio importante, né, novamente, essa coisa do ambiente público, do ambiente privado, eles terem essa distinção. A própria comunicação, né, atípica, então a gente entender que o comportamento é uma forma deles estarem nos falando a respeito das coisas que acontecem, como muitas vezes eles se sentem, e gerenciar o comportamento inadequado. Aí eu vou trazer o caso aqui do meu pequeno, né? O Ramon, ele tinha muito hábito de autoestimulação quando ele estava cansado, sobrecarregado, e principalmente com sono. Então, o que ele fazia? Ele deitava no chão e ele ficava fazendo esse movimento, como se fosse ali uma minhoca. Não sei se vocês me virem, né? Ele ficava assim, deitado no chão e se esfregando. E ele fazia isso em casa, na casa dos meus pais, ele passou a fazer isso na escola e na clínica. Então, ele passou a gerenciar ele começou a generalizar, né, esse comportamento. E aí, eu fui entender o porquê que ele tinha esse comportamento, né? O que fazia ele ter isso antes? Porque aquilo ali era a resposta de algo. Então, comecei a observar que ele fazia isso, logo em seguida ele dormia. Então, comecei a falar para ele, Ramon, você quer fazer minhoca? Minhoca apenas no quarto. Não é para fazer minhoca na escola, na clínica, é no quarto. E aí eu cheguei até a fazer aquelas figurinhas, né? Porque ele tinha uma certa dificuldade de entender ali os pedidos e demandas. E aí ele passou a só fazer no quarto. Então, hoje em dia ele faz muito menos. Até porque na hora que eu percebo que ele está começando a cansar, que ele começava a coçar o olhinho, a bocejar, então eu já coloquei uma rotininha ali. Toma o banho, vai para o quarto, eu deito do lado dele, acabo contando alguma historinha, ou simplesmente deito ali, fico mexendo no cabelinho dele, ele vai lá e dorme, tá? Então, esse comportamento dele não tinha absolutamente nada relacionado a algum aspecto erótico, era mais uma questão de estar sobrecarregado, de maneira ali sensorial e também emocional. Era a forma que ele encontrava para poder dormir, tá? Mas era necessário trazer esses conceitos ali, do que é público e privado, porque uma coisa é ele fazer isso na cama dele antes de dormir, uma coisa é ele fazer na sala de aula, uma coisa é ele fazer no ambiente, no chão de um shopping, num parque de diversão, porque ele acaba ficando vulnerável nesse sentido, né? A gente nunca sabe a intenção de uma pessoa ali próxima. E esse comportamento inadequado pode também surgir na puberdade e na adolescência, que aí fica um pouco mais difícil da gente intervir e modular. Então, se a gente começa nessa fasezinha aí, primeira e segunda infância, a construção dessa psicoeducação fica mais fluida, fica mais fácil, e para eles fica com mais sentido também, tá bom? E aí, como educar? Para eles fica muito mais, uma adesão muito maior, se vai para o lado lúdico, né? Uma coisa é eu estar aqui com vocês, passando um conteúdo que eu acredito que é do interesse de vocês, e outra coisa é ali para eles, assim, ai, meu Deus do céu, que chatice, né? Passou uma mosca, passou o meu gato aqui querendo subir, querendo ter carinho,
é muito mais atraente, tem muito mais engajamento a respeito. Então, a gente vai pela brincadeira, né? Então, jogos de psicoeducação. Então, tem aqui o semáforo do toque, tem ali o quebra-cabeça com o corpo humano, que a gente vai mostrando exatamente quais são as partes do corpo, nomeando de maneira certinha. Os bonecos ali, também, para poder brincar, e aí fala, olha, isso aqui não pode tocar de maneira indevida ali. Histórias sociais, pistas sociais, também acaba sendo uma boa ferramenta para que eles vão internalizando esses conceitos, tá bom? Esse aqui é o meu pequenininho. Vou colocar um vídeo aqui. Vocês me falam se está indo o som, tá? Uma forma de educar criança sexualmente é através do lúdico. Passar a mão na parte O jogo do farol é uma forma da criança entender. Aqui, pode fazer carinho Aonde ela no pode rostinho tocar do e ser Miguel? tocada por outras pessoas. No rostinho pode. Vamos brincar de verde onde pode, entendeu? Que a Mel tá certinho. Não pode fazer ali na parte íntima. Pega o verdinho aqui, filha. Isso. No carinho no olho não pode, porque vai fazer dodô, né? No cabelinho pode fazer carinho? No cabelinho pode. Na mão anal. Show. Aqui pode. Na mãozinha dele pode? Sim ou não? Sim, pode. Né? No pezinho pode? Na parte íntima, a gente vai pintar de vermelho, porque não? O vermelho não pode. É isso, Ramon. Não pode fazer carinho no rostinho do Ramon. Não pode na parte íntima. Ramon, pode colocar a mão na sua cabecinha, sim ou não? Sim. E no pescoço? Sim. Não? Na barriguinha? Sim. No bumbum? Não. Nas partes íntimas? Na coxa. Na coxa, não? Nas partes íntimas ali, no pênis? Pode? Sim ou não? Sim. E no pepé? No pepé pode? Isso mesmo, rapazinho. Na perna não pode. Na perna também não? Então, tá bom. Dá um beijinho. Manda um beijo aqui. Manda um beijo pra mamãe. Manda. Tá sem imagem. A gente só tá escutando. No banheiro agora. A figura. Érica, Oi. meu amor, tá sem imagem. Era só áudio mesmo? Não, era a imagem dele até. Não apareceu pra gente aqui. Não ficou visível. Não foi? Não, a gente só escutou o áudio. Ai, meu Deus. Como é que será que vai? Peraí, deixa eu ver. Vamos ver se aqui, ó. Deixa eu ver se diminuindo a tela vai, ó. Uma forma de educar criança sexualmente. Aparece? Agora sim, só tenta dar um pouquinho de zoom pra gente conseguir ver um pouquinho melhor, por favor. Tá, deixa eu ver aqui. Porque eu acho que ele não tá indo em apresentação, mas vamos ver se assim vai. Eu vou colocar de novo, tá bom? Tá Esse bom. aqui é o jogo do farol, que é o corpinho, a figura humana, né? E ali a gente pinta com a criança. Olha, a cabecinha pode ser tocada, o bracinho, a coxa, o bumbum. E aí ela vai pareando junto com as cores do farol, tá bom? Vou dar play aqui. Vou aproveitar, vou responder rapidinho uma mensagem que minha filha tá me ligando 700 vezes, tá? Peraí. É através do lúdico. Passar a mão na parte O jogo do farol é uma forma da criança entender. Aqui, pode fazer carinho Aonde ela no pode rostinho tocar do e ser Miguel? tocada por outras pessoas. No rostinho pode. Então, vamos pintar de verde onde pode, entendeu? E a Mel tá certinho. Não pode fazer ali na parte íntima. Pega o verdinho aqui, filha. Isso. No carinho no olho não pode, porque vai fazer dodô, né? No cabelinho pode fazer carinho? No cabelinho pode. Na mão anal. Aqui pode. Na mãozinha dele pode? Sim ou não? Sim, pode. Né? No pezinho pode? Não. Na parte íntima,
A gente vai pintar de vermelho, porque não? Vermelha não pode. É isso, Ramon. Não pode fazer carinho no rostinho do Ramon. Não pode na partinha. Ramon, pode colocar a mão na sua cabecinha, sim ou não? Isso aqui eu gravei esse vídeo dele do Jogo do Farol, foi no ano passado, né? Então, vira e mexe, quando tem alguma atividade para fazer, ou quando ele está sem fazer nada, eu sempre boto algum jogo, alguma brincadeira que tenta ir para esse lado, né? Assim, as pessoas assim, mas como é que a gente pode educar sexualmente? Todo dia é oportunidade de educar sexualmente. Então, através de um desenho, uma figura, um quebra-cabeça, né? Então, esse desenho com ele, se não me engano, foi em 2023. E esse aqui eu gravei dele no parquinho esse ano. E no pescoço? Não, na barriguinha. No bumbum? Nas partes íntimas? Na coxa não? E nas partes íntimas ali, no pênis? Pode? Sim ou não? E no pepé? No pepé pode? Isso mesmo, rapazinho. Na perna não pode. Na perna também não? Então, tá bom. Dá um beijinho. Manda beijo aqui. Manda um beijo pra mamãe. Manda. Eu vou fazer cocô. Tu quer fazer cocô? Então vamos pro banheiro agora. Conseguiram ver? Certinho? Sim, agora foi. Tá bom. Eu vou colocar em tela cheia, me sinalize se está tudo certo, tá? Peraí. Uma forma de educar a Não, criança não, 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 sexualmente não. que através do... Não é esse aqui. Pré e adolescência, tá aparecendo aí para vocês, gente? Não, tá no Ramon ainda. Tá no Ramon ainda? Ô, Ramon. Pronto. Tá. Não consigo, será que agora vai? Pré-adolescência foi em tela cheia? Não tá em tela cheia, na verdade, tá naquela parte de apresentação que fica os slides laterais, sabe? Uhum. Mas dá pra gente visualizar, sim. Dá para visualizar? É só dar um zoom com o dedinho, quem não tá conseguindo, que a tela aumenta, tá bom? Quem tiver do celular. Depois que muda, ele demora, ou é problema de usuário, né? Que nesse caso sou eu. Deixa eu ver aqui. Pode seguir, doutora, que é só aumentar com o dedinho, assim, quem tá do celular, que dá para ver direitinho. Dá para ver? Sim. Tá em tela cheia? Uma forma... Não, tá em modo. Não tá aparecendo os slides laterais ainda. Tá. Mas fica tranquila que a gente consegue ver. Tá bom. Bom, aí chegamos na pré e na adolescência, né? O que acontece aí? Então, na pré e na adolescência, a gente vai ter marcas ali, como a menarca, que é a primeira menstruação. Mas antes disso, alguns sinais vão acontecendo. Então, as meninas, é normal surgir ali os primeiros pelinhos pubianos e pelinhos na axila entre 7 e 8 anos. O broto mamário começar a aparecer ali entre 9 e 10. E a menstruação surgir entre 11 e 12, mas já se considera um pouco os 10 anos por conta de todo aquele efeito pós-pandêmico, né? Mas, além dessas questões físicas, além do estirão de crescimento também, né? Que elas crescem assim, até 2 a 3 centímetros, né? Mas também começa a mudar, né, a parte emocional. Eles ficam mais retraídos, de repente não quer mais ser abraçado, de repente não quer mais aquela coisa da mãe, né? Chega bem, abraça, beija, já não quer mais, fica um pouco mais sensível, mais ansioso, começa a comer um pouco a mais, ou começa a comer bem menos. Então, são sinais de que esses efeitos hormonais já estejam acontecendo, tá?
Os meninos aí, geralmente, os primeiros surgimentos de pelos ali acontecem, pelos pubianos e pelos nas axilas, entre 8 até 10 anos. Tem esse estirão também do crescimento e o aumento ali dos testículos, tá? Então, isso acontece, tanto em adolescentes, né, e pré-adolescentes típicos e atípicos também. Começa também os interesses afetivos, então, de repente, começa a gostar do coleguinha e fala que tá apaixonado, e faz parte. 11, 12, 13 anos, né? Acontece. A questão é, cabe nós ali trazer a consciência para eles que talvez não seja, né? Com certeza não é um momento para se pensar a respeito, de namorar, né? Quais são as consequências disso, o ter que lidar com a rejeição dentro da sala de aula, ensinar também essa questão do consentimento, né? Porque a pessoa gosta de você, que você é obrigada a fazer algo com ela, e vice-versa, né? A vulnerabilidade cibernética e sexual, até porque se a gente não fala, não vai educando, não vai orientando a respeito, existe uma coisa que vai orientar e falar, que é a internet, né? E aí, qual que é a qualidade desses conteúdos que acabam muitas vezes educando os nossos filhos, em todas as questões, e também questões ali sobre relacionamento, intimidade e a própria sexualidade. Então, aquilo que a gente não fala, a pornografia vai falar, tá? A curiosidade sexual também. Então, é uma fase que tem esses despertares ali. E ali, por isso que é importante, se a gente vai falando desde sempre, desde pequenininho ali, vai criando-se um vínculo que assuntos delicados, assuntos de tabu, assuntos que as pessoas têm vergonha, né, de falar, porque sempre fala alguma coisa, tem um coleguinha que ri, que faz uma piadinha, em casa tem essa segurança, né, acaba sendo um lugar de apoio ali. E aí os desafios que é muito comum de acontecer dentro da neurodiversidade, mais uma vez, né, a promoção, autonomia e higiene, porque é um período ali que o cheiro muda, né, a presença de pelinhos ali, então a gente vai tendo que sempre incentivar, falar, né, da necessidade, passa um desodorante, é importante agora lavar assim, menstruou, né, o que a gente pode estar oferecendo ali em relação a bem-estar. Aí, aproveitando isso, é muito comum meninas, principalmente dentro do espectro autista, terem o TPS. E esse TPS pode ficar intensificado nesse momento da menstruação. Então, é para elas muito doloroso, muitas vezes, essa questão de ter que lidar com cheiro, com textura, com umidade. Então, é importante oferecer a elas alternativas que sejam viáveis, né? Então, o absorvente não caiu legal. O que tem hoje em dia? Tem a calcinha menstrual. Será que a calcinha menstrual não pode ser uma boa opção ali para ela poder lidar um pouco melhor com essa questão de cheiro, de textura, né? Então, como eu falei anteriormente, a questão dos transtornos, né, do neurodesenvolvimento, afeta ali as questões sexuais. Então, pode acontecer de ser muito desafiador, né, da menina entrar em crise muitas vezes, e aí o médico, juntamente com a família, vê outras opções, além dessas opções que eu falei, não tem absorvente, vê o paninho, vê calcinha menstrual, né, tem coletores para as meninas que são virgens, enfim, mas há casos que a coisa é tão gritante, né, acaba tendo crises autolesivas, que se faz necessário ali a interrupção, mas, obviamente, cada caso é um caso que é feito ali junto com a equipe médica e a família também, tá? Então, falar sobre autonomia e higiene é necessário também aqui nessa fasezinha. Psicoeducar sobre consentimento e relacionamentos, como eu falei anteriormente, não é porque você está gostando de alguém, que esse alguém vai
necessariamente ter a obrigação de retribuir e vice-versa. Para crianças e adolescentes neurodiversos, tem uma dificuldade muito grande de entender o que é o consentimento, né? Essa coisa que fica muito subliminar, né? As regras sociais. Então, é importante deixar bem claro, né? Para eles, para que eles não se sintam e não sejam vulneráveis ali a qualquer tipo de abuso, né? A orientação sexual é quando eles vêm, eles trazem, eu gosto de fulano, gosto de ciclano, estou gostando de todo mundo, eu não estou gostando de ninguém. O fato de ser um adolescente dentro do espectro autista não necessariamente vai fazer com que ele seja uma pessoa assexual. Ele pode ter interesses em pessoas do mesmo gênero, do outro gênero, enfim. Então, é algo que, pela forma como foi falado também para nós, né, sobre o que é lá atrás, o que é o transtorno do espectro autista, né, como que é o desenvolvimento, como que as pessoas vão se relacionar, a gente nem se prepara a respeito para isso, né? Até porque a gente está muito ali ligado aos desafios do próprio dia a dia, mas é uma coisa que pode acontecer. E a gente vai, a gente fala, a gente educa, e a gente sempre educa, trazendo para eles a consciência daquilo que eles dão conta, né? 12, 13 anos, mas, gente, vamos estudar, vamos passear, vamos jogar, vamos fazer outras coisas para não ficar preso, né? Até porque tem essa questão dessa intensidade emocional, né? Então, é importante que a gente saiba que as coisas, de fato, elas acontecem, mas é importante a gente passar para os nossos filhos que existe o tempo correto para que as coisas, de fato, se concretizem, tá? Masturbações e práticas sexuais. Então, lembra que eu falei lá atrás da importância de explicar para eles o que é público e é privado? Então, por quê? Porque uma coisa é a gente ver uma criança, né, que se deita no chão, que se autoestimula, que coloca a mão o tempo todo, e aí você fala, tira a mão daí, não, deixa a criança, deixa a criança. A criança a gente acaba meio que banalizando e normalizando. O adolescente, não. E aí, com o tempo, se de repente ele não tem essa distinção, ele pode muito bem ir lá querer praticar uma masturbação em sala de aula, ou no shopping, ou num parque, e até mesmo ele, a família, responder sanções legais a respeito disso. Então, se a gente vai falando desde sempre, fica muito mais fácil para ele a construção desse pensamento, dessas regrinhas para ele, do que pode ou que não pode, e em que local que se pode fazer determinadas coisas, tá? As práticas sexuais também, possa ser que tenha essas curiosidades, né, ou até mesmo essas dúvidas, né, como é que veio, como é que vai ser, como é que é a parte, como é que é isso, e a gente vai e educa. Se a gente não fala, se a gente não educa, quem vai educar vai ser a internet. E aí a primeira coisa que coloca ali, grávida, sexo grávida, vai cair, sabe aonde? No filme pornô de mulher grávida, né, então não é exatamente isso que a gente pensa, né, em como educá-los, tá? O hiperfoco é a hipersexualidade, então, de repente, essa masturbação, ela começa a ficar algo muito acentuado, algo que vai fazer com que perca ali o próprio controle, né? O adolescente, ele deixa de querer estar ali com os amigos, de jogar uma bola, de jogar um videogame, fazer um jogo online, para estar ali praticando, né? E como eles têm uma tendência a hiperfocar, e aí fica muito difícil, né? Então, é super necessário que todo pai, toda mãe, se o filho, ele tem ali um celular, da gente estar monitorando, né, esses acessos. Eu falei para vocês, eu vou passar de novo aqui o filmezinho do Ramon, minha filha está me ligando 700 vezes. Minha filha, ela tem 11 anos, vai fazer 12 na próxima semana, e ela está fazendo um trabalho junto com as amigas, né, de escola, aí vai silcar uma camiseta,
Aí ela colocou um aplicativo, né, que como se fosse um CorelDRAW para montar como vai ficar essa arte na camiseta, só que ela não conseguia acessar, porque eu coloquei aquele Family Link, que é um aplicativo, né, que você consegue ver exatamente a vida virtual da criança e você consegue limitar. Então, os aplicativos que ela costuma usar já estavam liberados, todos os outros novos, ele precisa ter ali a minha autorização. E aí, como eu estava aqui, falei, estou dando aula, Eva, tal. Ela tinha me ligado 700 vezes para eu autorizar esse aplicativo. Então, não existe privacidade quando se trata de crianças e adolescentes no mundo online. A gente viu recentemente toda aquela exposição que o Felca trouxe e a importância daquilo. A gente tem que estar atento. A gente não sabe exatamente o que eles estão consumindo, a gente não sabe exatamente com quem que eles estão falando, né, e qual que é o intuito que essas pessoas têm para falar com eles, até na minha concepção sempre foi, né, adulto anda com adulto, criança anda com criança, né, adolescente ali com adolescente. Então, por que um adulto vai ter interesse ali com um adolescente, né? O que é isso? A não ser que seja alguém ali propriamente da família e tem um contexto a respeito. Então, não existe essa coisa de privacidade no mundo online, não. Eu sou bem rígida nesse sentido, porque eu vejo cada vez mais, ainda mais em casos de adolescentes neurodiversos que acabam sendo excluídos, que acabam do convívio social, escolar, até mesmo de lazer, então eles acabam se refugiando muito na internet. Só que ali é uma porta que a gente não consegue controlar tudo, a gente não conhece exatamente todas as pessoas, né? Então dá para falar assim, não, a privacidade ali, não posso mexer. Não, você pode, você deve, né? Você não sabe ali exatamente o que se está por detrás. E muitas vezes um simples jogo online pode esconder uma série de violências a qual eles estão sendo submetidos e que a gente não sabe, tá? Pois, se vocês quiserem, eu passo o nome do aplicativo, que ele realmente trava, assim. Tem que ter autorização ali dos pais, até para que se tenha, e até mesmo essa quantidade de horas, quando que vai estar usando, quando que não vai estar usando, tá bom? Que eu estava dizendo já, né? Monitorar redes sociais, os acessos na rede, e o TPS na esfera sexual, como eu falei ali, realmente da própria menstruação, né, de ser algo sensorialmente muito difícil. Para alguns adolescentes, a questão da masturbação também passa a ser muito difícil por essa questão do próprio tato, né? Então, pode acontecer, tá? Bom, e aqui como é que a gente educa, né? A gente, novamente, traz ali jogos, filmes e séries que falam a respeito, livros de psicoeducação. No caso das meninas, né, a menstruação, ela também tem uma certa dificuldade, porque ela querendo ou não, ela muda a rotina. Você passa 26, sei lá, 25, 24 dias, ok, não, nem 24, né, 17 dias, porque de repente começa uma TPM, você começa a sentir uma série de coisas, o corpo começa a ficar dolorido, você começa a ficar mais chorona, começa a comer um pouco mais. Então, essa quebra da previsibilidade e da rotina também causa uma questão ali, traz uma certa dificuldade. Então, esses aplicativos menstruais ajudam, né? Opa, pera, estou um pouco mais sensível, olha, você está um pouco mais chorosa, vamos dar uma olhadinha aqui no aplicativo, né? E aí, se a gente traz um pouco mais de previsibilidade, a ansiedade tende a ficar menor, tá? O diário de bordo ali, uma forma de expressar, né, o que está sentindo, como se vê diante de determinadas ali situações, tá bom? Aí aqui as séries, esse Amor no Espectro é muito legal, fala sobre pessoas dentro do espectro autista, se relacionando com pessoas dentro do espectro autista. Recomendo bastante, tá lá no Netflix. Bom, enfim, então, é super importante a gente entender todos esses desafios,
a gente entender todas essas demandas ali, até para que a gente consiga dar um direcionamento de uma maneira inclusiva, né? Então, se há uma criança autista nível de suporte 3, tem uma dificuldade da fala, né? Como que a gente vai abordar? A gente precisa trazer isso para dentro da realidade dele, né? Como eu falei, aqui eu estou com vocês, porque é um assunto talvez de interesse de vocês, não seria igual se estivesse com eles, né? Eu estou com um projeto para fazer com uma ONG lá de São Paulo, que é para fazer ali com trabalhos ali de psicoeducação, desde eles entenderem, nomear certinho a parte do próprio corpo, até mesmo trazer essa questão aí são mais adolescentes, né, do consentimento, então sempre trazer de uma forma que eles consigam entender e ali aderir, né, e a gente sempre tem que ter em mente que educar sempre vai ser respeitar e proteger. Se a gente educa, a gente protege. E ali vai se formando uma relação de um vínculo ainda maior, porque essa criança, esse adolescente, ele vai ter a certeza de que assuntos que são totalmente espinhosos lá fora, pelo menos em casa, tem um lugar ali de refúgio, tá? Aqui eu gosto dessa frase, porque assim, né, não existe essa coisa de anjo azul, né, nossos filhos, netos, sobrinhos, sobrinhas, são pessoas, né, e como pessoas, vão ter as suas demandas. E quando a gente educa, né, a gente dá o direito deles se sentirem, deles exigirem, né, espaços seguros, autonomia e respeito. Então, não é uma questão de luxo, não, é uma questão de direito, tá bom? Essa aqui são as referências bibliográficas que eu usei para essa apresentação, tá? E aqui, a gente ir finalizando, os QR Codes das minhas principais redes sociais, tá bom? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Opa. Cadê? Não foi. Opa! Desceu aqui, pronto. Eu fui falando um monte e... A senhora quer abrir para a pergunta? Aí vamos abrir para as perguntas aí. Eu vou fazer metralhando, mandando um monte de coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou então interromper a gravação para que as mães tenham privacidade para perguntar, tá bom? Tá bom.